Amigas, amigos, olá! Continuando a nossa preparação para as provas de segunda fase do vestibular, vamos falar de um tema que não apareceu muito na imprensa ao longo do ano. Trata-se de uma legislação aprovada no primeiro semestre lá na União Europeia, a Lei Antidesmatamento da União Europeia. Em termos de vestibulares, isso tem uma pegada bastante grande, porque é uma legislação muito importante, muito impactante do ponto de vista econômico, comercial e socioambiental. Foi do primeiro semestre, teve mais do que tempo para os elaboradores de questões colocarem este tema nos exames vestibulares. E não foi, como eu disse, trabalhado adequadamente pelos grandes meios de imprensa no Brasil. Então vale a pena nós lembrarmos da lei antidesmatamento da Europa. E por que desta lei? Bom, primeiro porque uma boa parte das emissões de gases de efeito estufa no mundo ocorrem por desmatamento. Então a ideia de deter esse desmatamento é bem-vinda. Temos ainda mais um aspecto positivo. Os países desenvolvidos são grandes compradores de produtos agrícolas, commodities agrícolas, de países do mundo pobre e subdesenvolvido em áreas de desmatamento, tornando os países da União Europeia cúmplices deste processo. Então, a União Europeia, tentando reduzir esta hipocrisia das relações internacionais, aprovou no primeiro semestre a lei antidesmatamento. Então, os países da União Europeia não comprarão mais produtos agrícolas, é uma lista de produtos agrícolas, óleo de palma, café, soja, que venha de áreas de desmatamento. Agora vamos aprofundar um pouco. É proibido, então, esta compra de áreas de desmatamento, tanto legal quanto ilegal. Vamos imaginar o país X, vamos imaginar o Brasil. Existe uma legislação que regula o desmatamento. Para a legislação europeia, não importa. Desmatou, a União Europeia não compra. Isso talvez mostrasse uma espécie de radicalismo pró-ambientalismo da lei, o que não deixaria de ser, em alguns aspectos, bem-vindo. Mas não é bem assim. Nós temos uma série de problemas relacionados com essa legislação antidesmatamento. Então vamos a estes problemas. Primeiro e muito importante, a lei antidesmatamento trata de áreas florestadas, mas não trata de outros biomas. Então, o que nós já vemos acontecer em várias partes do mundo e aqui no Brasil também, o deslocamento de áreas de produção agropecuária com desmatamento em outros biomas não florestais. Então, nós temos um produtor de óleo de palma da Indonésia, tá? É uma agroindústria que atua na Indonésia produzindo óleo de palma e exportando para a União Europeia. Na Indonésia tem floresta? Tem. Então, ela não vai mais poder exportar para a União Europeia. Simples, compra áreas de savanas em países africanos, desmata a savana e avança com a produção. Então, qual é o ganho ambiental de fato? Realmente, o desmatamento de floresta emite mais carbono do que o desmatamento de savana. Entretanto, é desmatamento, é dano ambiental, né, deslocado para outras regiões, tá certo? Isso está se mostrando aqui no Brasil. Recentemente, em entrevista, um dos diretores do MAP Biomas destacou que um dos fatores do aumento da devastação de cerrado no Brasil ao longo deste ano é a legislação europeia. Nós diminuímos muito significativamente o desmatamento em floresta amazônica em 2023 e aumentou o desmatamento em área de cerrado. Um dos fatores é esta legislação europeia. Então, primeiro problema, nós temos a legislação focada em floresta, o que está deslocando o dano ambiental para biomas não florestais. Segundo problema muito importante, trata-se da questão de ordem política. Então, o que os europeus estão fazendo proativamente junto às áreas de produção agrícola que eles compram para reduzir este desmatamento? A resposta é nada. Existe uma proibição. Então, eu sou europeu, eu quero comprar óleo de palma, café, eu quero comprar soja baratinho porque é commodity, tá legal? Só que eu não admito que você aí no mundo pobre e subdesenvolvido produza isso com desmatamento. Vai ter um aumento de custos tendo em vista o conservacionismo. Tá, isso é problema do país pobre, isso é problema do produtor de país pobre, tá certo? Então essa legislação não vem com uma proatividade junto às áreas produtoras para corrigir o problema, ela trabalha só no nível da proibição. E como poderia haver esta proatividade? Eu dou dois exemplos para vocês. Um, por sinal, que envolve países europeus, é o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia, criado pela Noruega, com participações da Noruega e da Alemanha em especial, fornece ao Brasil recursos, expressãozinha, não reembolsáveis. Então não é um empréstimo ao Brasil, é uma doação ao Brasil
para que haja recursos financeiros para a proteção do bioma amazônico. E como é gerenciado este recurso? É a sociedade brasileira que define o gerenciamento do recurso. A Alemanha e a Noruega cobram apenas que haja avanço do combate ao desmatamento. Então, existe nesse caso uma proatividade, né, uma parceria de parte a parte. E a outra que foi debatida agora na COP28, a criação de um fundo de doação dos países centrais, dos países periféricos, com vistas a combater problemas ambientais e o desmatamento, né, o fundo ambiental. Então, isto sim me parece uma solução mais interessante, porque ela envolve parceria e envolve um comprometimento das áreas ricas junto às áreas pobres do mundo na solução desses problemas que em grande parte foram criados pelos próprios países desenvolvidos, tá certo? Então tem um aspecto positivo de redução das emissões de gases de efeito estufa, mas esse aspecto positivo é tremendamente ofuscado pelos problemas da lei antidesmatamento, o deslocamento da produção agrícola para biomas não florestais, e terceiro, a ausência de parceria para a solução dos problemas. Era isso que eu queria passar para vocês, um tema bastante relevante para os vestibulares, Lei Antidesmatamento da União Europeia do primeiro semestre. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.